A arrecadação federal está batendo recorde, tem um novo risco na renda fixa que eu aposto que você não conhece e, como vocês sabem, o dólar está disparando, R$ 6 é uma realidade. É sobre esses temas que a gente vai falar nesse vídeo, então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, meu nome é Luan, sou analista CNPI e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E a meta de likes para esse vídeo é de 2.500 likes. Já clica aqui embaixo no botão de gostei para ajudar a gente a alcançar essa meta. E vamos ao que importa nesse vídeo. Olha só a notícia, a arrecadação federal bate recorde de 203 bilhões de reais em setembro. Foi um aumento real de mais de 11%. Quando eu falo aumento real, eu estou falando acima da inflação, pessoal. Então teve um ganho real para o governo, não é meramente nominal, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Veja só, houve um aumento real em relação ao mesmo período de 2023 de 11,61%. Aí me diz uma coisa aqui nos comentários. Você que trabalha, você que empreende, você tem um reajuste real, acima da inflação de 11%, você ganha 11%, você ganha 11,61% de ganho real nos seus investimentos? Se você ganha, qual o nível de risco que você está correndo? Comenta aqui embaixo. Mesmo quando você compara o desempenho de arrecadação entre janeiro a setembro, também é o maior de todos, ganho real de 9,68%, alcançando no período quase 2 trilhões de reais de arrecadação. E mesmo assim o governo fecha no vermelho. E veja o que diz o governo, que esse aumento recorde decorre da atividade econômica no Brasil. Então, basicamente, é o empreendedor e o trabalhador brasileiro custeando essa arrecadação recorde. Alguns eventos extraordinários geraram essa arrecadação recorde, contribuíram, na verdade, que foram, primeiro, a arrecadação extra no mês de setembro, em virtude do que ocorreu ali em razão dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, em que a gente teve prorrogação de prazo para recolhimento de tributos. Agora esse tributo foi pago. A gente teve tributação dos fundos exclusivos. Um cliente me perguntou recentemente a respeito dos fundos exclusivos e olha só, esse negócio está sendo tributado agora e o governo já está experimentando isso na prática. E também reoneração da folha. Mas isso contribuiu, não foi determinante. Sem esses eventos extras, a gente ainda teria um ganho real próximo de 7%. E aí, nesse oba-oba todo do governo, o que a gente tem? Um próprio integrante do governo dizendo o seguinte, que a gente precisa lidar com isso, que a credibilidade no fiscal é zero. Investidor estrangeiro, brasileiro, credibilidade zero. A gente está vendo a Faria Lima criticar, o empresariado brasileiro criticar e o investidor estrangeiro claramente está exigindo um prêmio de risco maior pelos títulos públicos brasileiros. Quem está dizendo isso não sou eu. É o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, dizendo o seguinte: estamos enfrentando um problema de credibilidade na gestão da dívida pública e o reflexo disso tem sido uma taxa de juros longa muito alta. Isso prejudica o crescimento do país, porque todo o dinheiro vai sendo atraído para os títulos públicos. Aumenta-se o endividamento público, o custo da dívida pública, não sobra dinheiro para investimento privado e simplesmente a economia fica estagnada. E o governo aumentando o seu endividamento, apesar desse aumento de arrecadação. E aí, olha só o tamanho das taxas do Tesouro Direto hoje, pré-fixado, pessoal, batendo os 13%. 13%. IPCA mais 2029, batendo 6,81 de ganho real. IPCA mais 6,81. Já estamos quase no IPCA mais 7, que foi caso Dilma. E o pessoal acha que o negócio não está ficando sério. O dólar, como eu falei, não para de subir. Acima dos 5,70. R$ 6 é logo ali. Falta pouquinho para chegar nos R$ 6 e superar. Se o governo não arrumar a casa, não demonstrar compromisso com o fiscal, esse dólar vai a 6. E olha só que loucura. O dólar está subindo apesar do início do ciclo de baixa dos juros americanos. Veja que doideira é o Brasil. Era para a gente estar esperando um dólar cair, porque os dólares estariam saindo dos títulos públicos americanos, ingressando nos países emergentes, fazendo com que o dólar caísse frente ao real, mas não é isso que está acontecendo, porque a desconfiança no governo brasileiro é muito grande. E essa desconfiança também se reflete em taxas de juros mais altas aqui nos títulos públicos, porque o investidor fala, olha, esse governo está aí sem compromisso fiscal, a
arrecadando de forma recorde, mas tendo déficit público, você acha que eu vou colocar meu dinheiro ali para salvar o governo, porque dívida pública através de títulos públicos é salvar o governo? Você acha que eu vou ficar salvando o governo sem ter uma remuneração condizente com esse risco? É assim que funciona, meu amigo. O pior de tudo é que o governo não consegue nem resolver um problema de greve no Tesouro Direto. E aí a gente está vendo com uma certa recorrência o quê? Essa greve gerar uma suspensão das negociações de títulos públicos. Você só vai ver isso aqui no velho Brasilzão, meu amigo. Greve de servidor público atrapalhando a negociação de títulos públicos. Olha só que maluquice a gente vive no Brasil. E aí, esse pessimismo todo do mercado não se reflete só no dólar ou nas taxas dos títulos públicos, mas também na própria previsão da Selic, indo para 11,75% ao final de 2024. Isso significa o quê? Que nós deveremos ter, em mais 2 reuniões que vão ocorrer ainda nesse ano, aumentos de 0,5% em cada. A gente está em 10,75%, a gente então vai fechar em 11,75%. Para o ano que vem, o pessoal espera novamente uma queda, aí cairia para 11,25%, mas ainda é muito incerto isso aqui. Já falei que o simples fato de o Galípolo ser o novo presidente do Banco Central, isso é insuficiente para você achar que só por conta disso vai ter redução na marra das taxas de juros de curto prazo, porque o que importa são as taxas de longo prazo, elas que determinam efetivamente essa taxa Selic. Dólar, mais uma projeção de alta, fechar a 5,42 e do jeito que está indo 5,42 ainda é pouco. IPCA indo para 4,5, mas olha só que doideira. IPCA e PIB subindo. Olha só, 4,5 aqui, mas quando você vai aqui na curva de juro, você consegue tirar esse dado do site da Anbima. Inflação implícita 5,89, pessoal. Na prática, o pessoal já está achando que o IPCA vai para 6%. E eu fui um dos primeiros aqui no YouTube a falar sobre isso. O IPCA estava 3, 4, o pessoal achando que ia ficar nesse patamar. E olha para onde está indo o IPCA. Em determinado mês teve deflação e o pessoal se enganando. E esse IPCA subindo, ele gera o quê? Gera mais endividamento, porque um componente da taxa do título público é o IPCA. Então a coisa está indo de mal a pior. A tal ponto que a Faria Lima, que defendeu esse governo no começo, agora já também abandonou tudo. Pessoal falando, eu me penitencio de ter acreditado nesse governo, o próprio governo criticando, Rubens Ometo, ciente de como está o negócio feio, teve que realizar uma troca ali na Cosan, reestruturação, tudo isso está acontecendo. Investidor estrangeiro está fazendo o quê? Saindo do Brasil. Veja só, no dia 21/10, houve uma saída de quase 500 milhões. No dia 17/10, 579 milhões. Menos 316 milhões aqui. Então o fluxo está sendo negativo. Ibovespa no mês cai 1%. IFIX 4%. Por quê, pessoal? O IFIX principalmente, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está falando de uma precificação muito atrelada às taxas dos títulos públicos. E se a taxa do título público sobe demais, o pessoal nem quer saber de fundo imobiliário, exigindo um prêmio de risco muito alto. E aí gera toda essa depreciação nos fundos imobiliários. E aí o pessoal começa a fazer piada. Que adianta eu ganhar dividendo se a cota cai? Mas é que o momento é esse. Em momentos de bull market no mercado, você não tem esse cenário em que eu recebo o rendimento e a cota cai. Mas hoje é motivo de piada. Ibovespa ainda abaixo de 10 vezes lucro, mas isso é insuficiente para gerar alta no curto prazo. Como eu disse, o que importa hoje é haver compromisso fiscal. Tudo se resume a isso, porque em havendo isso, as taxas dos títulos públicos reduzem, o dólar começa a cair, a projeção de inflação também, porque a projeção de inflação depende do câmbio, afinal de contas, muitas coisas dependem do câmbio. Ou você acha que o custo das empresas não depende do dólar? Se você acha isso, você está muito fora da casinha. Porque eu já vi gente falando, mas o dólar está subindo, mas isso não importa. Me diz uma coisa, você já deve ter olhado que as commodities são cotadas muitas vezes em dólar. E as commodities são componentes básicos de produtos finais. Eu te pergunto, como que isso não impacta no preço das coisas? Já começa por aí, sem precisar me estender por aqui. Enquanto isso, nesse cenário, o governo está o quê? Buscando imposto mínimo de renda para super ricos, que seriam pessoas que ganham R$1 milhão por ano, colocando aí uma alíquota efetiva de 12%,
tendo potencial em elevar a arrecadação do governo em mais 40 bilhões de reais por ano. Mas em razão de planejamento tributário, porque rico não é bobo, ele pode ser tudo, mas não é bobo, ele vai tentar ali economizar 40 bilhões de reais com planejamento fiscal. E aí nesse cenário de renda fixa nas alturas, todo mundo querendo renda fixa, a B3 vai emitir debêntures, aumentando o seu endividamento, mas com um custo controlado, que ela tem um rating alto, mas aproveitando esse momento de renda fixa. E aí eu falei para vocês que tem um risco novo na renda fixa, um risco pouco conhecido, na verdade, que é o seguinte, é um risco atrelado ao resgate antecipado de debêntures que está sendo recorde. O que é isso, Luan? Vou explicar aqui para vocês. O que está acontecendo é o seguinte, por conta dessas taxas elevadas na renda fixa, e os títulos públicos são um grande benchmark para o crédito privado também está oferecendo taxas altas, mas com um prêmio de risco não tão alto. O prêmio de risco hoje está baixo, ou seja, uma diferença entre essas taxas aqui oferecidas nos títulos públicos. Se não, o custo de dívida fica muito alto, o custo de captação das empresas fica muito alto. Mas aí a demanda na renda fixa está muito alta. De qualquer forma, as empresas devedoras que antes no seu planejamento inicial pensavam o seguinte, olha, eu vou ter um custo de dívida de no máximo 11% ao ano, é isso que eu espero com essa debênture, que vai estar rendendo CDI mais 1, mas não vai passar de 11%. Agora o que a gente tem? Só o CDI é quase 11%. Fechando a Selic em 11,75, o CDI vai passar de 11%. Aí CDI mais 1, CDI mais 2, aí ferrou. Então as empresas estão preferindo resgatar antecipadamente essa dívida, que, por exemplo, vai vencer em 2040, 2030, porque o pessoal está com medo desse juro subir e essa dívida subir. E essa dívida subindo prejudica o resultado financeiro das empresas. Então elas preferem usar o caixa que elas têm agora para resgatar antecipadamente a dívida. O que inclusive tem previsão na própria escritura de emissão da debênture. Então isso é previsão contratual. Só que no momento do resgate, eu tenho um preço específico da debênture ou do crédito privado no mercado secundário, que é os investidores ali negociando a debênture, que hoje está com uma demanda alta, e tem o preço do resgate, que está definido ali no contrato. E claramente a empresa vai resgatar pelo preço do contrato, que vai ser um preço hoje menor que o preço de mercado, o preço do mercado secundário. E aí o que acontece? Os fundos de investimento de crédito privado, com toda essa demanda, estão recebendo muito dinheiro. Está entrando dinheiro dos investidores, dos cotistas. E aí esse fundo de investimento, com essa pressão dos investidores, acaba comprando os títulos pelo preço de mercado, ou com preço ali superior de emissão, por conta de toda essa demanda. E aí, pessoal, por conta desse resgate antecipado recorde, tem essa diferença, né, entre o preço de mercado, que está mais elevado, e o quanto realmente vale ali para fins de resgate antecipado. E aí essa diferença acaba se tornando um prejuízo para o fundo, se refletindo numa performance inferior no fundo de investimento. Olha só, o problema de ter uma renda fixa rendendo tudo isso aqui, atingindo os fundos de investimento de crédito privado. E aí, alguns fundos, para fugir disso, estão colocando dinheiro em títulos de liquidez diária, que daí não sofre com isso. Veja o que diz aqui na matéria. Para se defender do momento de difícil alocação, em que os spreads, as diferenças, no secundário, que é ali os investidores negociando renda fixa, e nas emissões primárias, que é quando eu realmente emito, quando a empresa emite a dívida, estão muito baixos e os resgates antecipados em alta, muitas gestoras estão preferindo elevar a parcela do fundo conhecida como caixa, que reúne papéis de alta liquidez, como as LFTs. Então os fundos estão preferindo deixar em caixa, para não ter todo esse risco aí que eu comentei com vocês. Então veja que a renda fixa também não é mil maravilhas. E investir através de fundo de investimento tem esse tipo de problema. E de novo, no meio desse abacaxi todo, com o governo tendo arrecadação recorde, só se pensa em mais impostos. E falando de imposto, não poderia deixar de trazer aqui para vocês a parceira do canal, a Grana Capital, que tem um aplicativo que é indicado pela B3, e nesse aplicativo você vai automatizar completamente o seu imposto de renda da Bolsa de Valores, tanto na parte de declaração, que resolve em apenas 5 minutos, quanto na parte de apuração de ganhos e perdas, isso é tudo automático no aplicativo, inclusive regularização de DARFs que você não pagou. O próprio aplicativo já emite essas DARFs calculando automaticamente juros e multa, e você faz isso através desse aplicativo. Então é a solução completa de imposto de renda para a Bolsa de Valores aqui no seu celular. E o melhor, com a segurança da indicação da B3. Caso queira testar o Grana, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição
e no primeiro comentário fixado, e assinando o plano mais completo de todos, que é o Mais Grana, para ter acesso a todas as ferramentas do Grana, você vai receber 25% de desconto utilizando o cupom MIRAI, link aqui embaixo. Mas diz aqui pra mim, você acha que esse dólar vai chegar a R$ 6 esse ano? É claro que qualquer previsão sobre o dólar e dados macroeconômicos, automaticamente essa previsão é imprecisa, nenhum economista é capaz de prever isso. Mas o que a gente pode dizer aqui com tranquilidade é que, se o governo não tomar uma decisão clara a respeito do fiscal e que seja uma decisão condizente com o controle do gasto público brasileiro, as taxas de juros dos títulos públicos não serão reduzidas, a taxa Selic não poderá ser reduzida e a expectativa de inflação não será reduzida e, consequentemente, o câmbio deve continuar subindo. Fui.